Hoje vamos voltar a um assunto que falamos semana passada e vamos ver a posição da OAB com relação ao COECV, o Conselho que cuida das decisões judiciais de despejo, de reintegração de posse. Nós recebemos aqui o Pedrosa, que é um defensor dos direitos humanos independentes. E dessa vez nós estamos recebendo quem propôs essa ação, que é a OAB, e aqui representada pelo seu presidente, Tiago Dias. Presidente, seja bem-vindo mais uma vez aos analistas. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, Geraldo, Felipe, dizer que é sempre um prazer estar aqui, dar boa noite a todos os telespectadores da TV Guará, os analistas, a gente sabe a audiência que tem, e é sempre um prazer estar aqui para poder conversar com a sociedade, principalmente sobre temas tão relevantes como esse. Muito bem. Luiz Pedro, tenha a bondade de começar. Muito bem. Você já fez os analistas essa semana? Já. Já, né? Você é figura carimbada já nessa casa. Vai lá. Presidente, o senhor está na OAB a partir de que ano, como na presidência? 2016. 2016. 1º de janeiro de 2016. Bom, quando o senhor assumiu a OAB, a lei que criou a comissão, né, que cuida aí da questão da violência no campo, né, já havia sido criada porque a lei é de 2015. E então, se a OAB considera que essa lei é inconstitucional, ela é inconstitucional desde lá a sua origem. E por que é que só agora que a OAB entrou com essa ação? Dois aspectos a serem considerados na tua pergunta, Luiz Pedro, e muito boa pergunta. Primeiro, quando ela entrou em vigor, eu pessoalmente não era presidente da ordem, quando assumi, por isso não tive conhecimento dessa lei logo que assumi a ordem. E o segundo, por que agora, depois de tantos anos, a ordem resolveu entrar com essa ação? Porque a ordem passou a receber de maneira muito constante, especialmente no último ano e meio, inúmeras denúncias de prioridade no trâmite de algumas reintegrações de posse em detrimento de outras. Te dou como um exemplo claro. A reintegração de posse do caso Cajueiro, que ganhou grande repercussão, que tem interesse do Poder Público Estadual, do Poder Executivo Estadual. Essa reintegração de posse foi cumprida num tempo muito mais célere do que inúmeras outras que está há muitos anos para ser cumprida e não é cumprida pelo Poder Público Estadual. Então, levando em conta que isso fere a isonomia, que prejudica a sociedade, levando em conta a denúncia de inúmeros advogados que estão aguardando há anos as reintegrações de posse nos processos em que advogam, levando em conta que isso avolumou-se muito no último ano e meio, 2 anos, um ano para cá, a gente tinha que tomar alguma providência e aí ingressamos com essa ação de inconstitucionalidade porque vimos que o fato de não haver um prazo para que a COECV analise os processos administrativos e efetive as reintegrações de posse, está fazendo com que, primeiro, as decisões judiciais acabem não sendo cumpridas, o que acaba sendo uma intromissão do Poder Executivo no Poder Judiciário. E, segundo, haja malferimento do princípio da igualdade ou da isonomia, quando o Poder Executivo acaba cumprindo o que quer cumprir e descumprindo aquilo que não é de seu interesse. Então, vamos desmistificar esse negócio, porque cada um diz uma coisa. Primeira coisa que eu queria saber, presidente, há uma proteção ou não, como foi denunciado inclusive aqui nos analistas, do presidente da OAB do Maranhão aos advogados dos latifundiários do Maranhão? Esse é o primeiro fator. Segundo fator que eu queria lhe perguntar, o senhor está pedindo a extinção de uma comissão tão importante? Não pedimos, só observação, não pedimos a extinção no processo. Eu quero completar exatamente para desmistificar. Eu comecei dizendo que eu quero desmistificar porque eu acho que aqui é o local certo de se estar colocando, né, com independência esse processo. Vocês estão pedindo que acabe essa comissão ou vocês estão pedindo que definitivamente todos vocês tenham uma capacidade de sentar junto com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, seja quem for, Defensoria, sei lá,
e Secretaria de Direitos Humanos, Conselho Estadual dos Direitos Humanos, que não é chamado para nada, né? E consigam colocar prazos, consigam fazer a regra, né? Em que todos se sintam prestigiados. É isso? Primeira pergunta, se a ordem está do lado dos advogados dos latifundiários. Olha, a ordem não está ao lado de A ou de B, a ordem está ao lado dos advogados de uma maneira geral e, sobretudo, da necessidade, está ao lado do Estado de Direito, da necessidade de cumprimento de decisão judicial. No Estado de Direito, decisão judicial é cumprida. Eu não escolho a decisão judicial e o Estado que eu quero cumprir e a que eu não quero cumprir. A decisão judicial precisa ser cumprida. O que nós temos visto é o seguinte, como disse, tem decisões judiciais de integração de posse, onde há interesse do poder público e é cumprida em poucos meses. Aquelas que não é interesse do poder público está lá aguardando há anos para ser cumprida. Para onde vai a segurança jurídica, que é a pedra basilar da pacificação social? As pessoas precisam saber quando serão cumpridas as decisões judiciais que lhe agradam e as que lhes desagradam também. Segundo ponto, a ordem não quer a extinção da COECV, muito pelo contrário. Falo da importância da COECV como quem, na minha gestão, à frente da ordem, estive pela OAB representando e defendendo os direitos humanos em inúmeros casos. A ordem, por exemplo, esteve à frente quando houve violência contra os índios Gamela, a gente fazendo a defesa dos índios Gamela. Estivemos à frente quando houve a ocupação das escolas pelos estudantes, isso há uns 2 anos atrás, e a ordem intermediou com o poder público que essas ocupações fossem desfeitas. Estivemos à frente na defesa dos quilombolas. Criamos, no ano de 2018, o prêmio OAB Jornalismo em Direitos Humanos, para fomentar o debate em direitos humanos, para difundir esse tema, para chamar a atenção da sociedade da importância de defendermos os direitos humanos. Então, com a tranquilidade de quem já teve todas essas ações na minha gestão, posso dizer que nós defendemos sim a COECV. Defendemos a ideia da COECV, defendemos a finalidade da COECV. A COECV que tem, dentro dos diversos dispositivos, incisos que tratam de suas finalidades, a mediação no conflito agrário, urbano e fundiário urbano e rural, e tem também, dentro de suas atribuições, fazer o estudo de caso para o cumprimento das reintegrações de posse determinadas pelo Poder Judiciário. O que ocorre na prática? O juiz ou um desembargador, um magistrado, determina a reintegração de posse. Ele encaminha isso para, quando é necessário, para que tenha auxílio da força policial, ou seja, encaminha isso à Polícia Militar. Com a lei, a Polícia Militar começou a encaminhar esses ofícios à COECV, para a COECV fazer o estudo de caso de qual é a melhor maneira de cumprir essa reintegração de posse, ou seja, qual é a maneira que irá causar menos impacto à sociedade. A ordem defende essa finalidade, acredita em ser imprescindível essa finalidade. Só que aí vem o problema. A Polícia Militar começou a mandar isso para a COECV disse que responde no tempo razoável. O fato é, nós não sabemos. Por quê? Porque, na prática, as reintegrações de posse, às vezes, demoram anos sem serem cumpridas. Então, o que defende a ordem? Defende que precisamos ter norma que precise ser cumprida, que regulamente um prazo máximo para a análise pela COECV do estudo de caso, para que seja preparado o estudo de caso e para que seja efetivada, ou seja, para que seja cumprida a reintegração de posse. Porque a COECV não tem um prazo, o Estado disse que a COECV ainda não elaborou o relatório técnico, mas na prática passam anos sem ser cumpridos. Aí, já complementando até uma pergunta que pode ser feita, mas a ordem na ação alega a inconstitucionalidade desse dispositivo que determina que passe as integrações de posse pela COECV, por uma questão técnica. Eu não tenho como ir ao judiciário, pedir ao judiciário que ele complemente a lei. Digo, olha, a lei não deu um prazo e eu quero que o judiciário estabeleça um prazo. O judiciário pode dizer se é constitucional ou inconstitucional. Mas, de fato, o que é importante para a ordem é que tenha um dispositivo legal. Isso o governador pode propor, a Assembleia Legislativa pode propor, enquanto, inclusive, a ação está em trâmite, a ordem está aberta para o diálogo. Mas o nosso enfoque de fato, o dispositivo que está lá é inconstitucional. Inconstitucional porque não tem prazo. Se tiver um dispositivo legal que contenha um prazo, 90 dias, 100 dias, a ordem não se opõe, muito pelo contrário, defendemos a existência da COECV. Bem, vamos dar uma paradinha e voltamos já nesse assunto.
Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o presidente da OAB Maranhão, Tiago Dias. Presidente, a OAB diz que não está pedindo a extinção, que ela quer apenas que se estabeleça um prazo. Porém, o pedido de inconstitucionalidade só tem duas decisões: ser inconstitucional ou não ser. Sendo, viu, professor Novaes? Sendo, estaria extinta a lei. Ou seja, na prática... A lei não. Não? É apenas um dos... A lei acho que tem 4 ou 5 artigos. Sim, mas os artigos têm um número de então a justiça pode decidir que só este ponto é inconstitucional? Apenas o inciso, salvo engano, é o inciso 3º ou 4º do artigo. É inconstitucional apenas esse inciso. Então, entendi. A questão das integrações de posse não precisa passar por lá. O que não impedirá com o SV de continuar existindo quanto à mediação, arbitragem, enfim, a mediação, conciliação dos casos que existem. Uma coisa não impede a outra. Entendi. Só para esclarecer aqui, nós estamos falando aqui que o nome é cumprido, né? COSV é a Comissão Estadual à Prevenção de Violência no Campo, que é uma comissão ligada à Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. Presidente, a grande maioria dos processos de reintegração tem como foco comunidades tradicionais, pequenos proprietários de poceiros, famílias que estão lá há 100, 150 anos nesses lugares. O agronegócio vem se expandindo direto, vem tomando conta do estado, desde o sul do estado, já está aqui no Baixo Parnaíba, ou seja, parece que esses processos estão andando. E mesmo assim o senhor acha que eles estão lentos? E eu gostaria que junto disso o senhor me citasse, o senhor citou o caso de Cajueiro como um processo que andou rápido por conta de, segundo o senhor, de ter interesse do Estado. Me cite mais um ou dois exemplos. Primeiro ponto. Sim. Como disse, a ordem não está a adentrar no casuísmo do caso a caso. Entendi. O que nós queremos? Você falou de ocupações que têm seculares. Sim. A ordem quer cumprimento de decisão judicial. Se tem alguém que está há 100 anos numa terra e essa terra é de alguém, você pode ter certeza que o judiciário vai reconhecer o uso capião dessa propriedade. Então não vai ter uma reintegração de posse a quem está há 100 anos numa terra. Não, presidente, o senhor acredita nisso no Maranhão? O senhor não é possível que o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Maranhão, num estado latifundiário, em que existiu o maior êxodo da história desse país, 1,5 milhão de pessoas foram tiradas da terra desde a década de 70. O senhor é um jovem, vem me dizer aqui, a 3 pessoas que viveram todos os processos de jornalismo, que no Maranhão existe justiça agrária, que as pessoas de 100, 150 anos... Mas eu não falei de justiça agrária, eu falei poder judiciário, que é diferente. Decisão judicial precisa ser cumprida. Mas se a gente acreditar que tem decisão judicial que não pode ser cumprida, acaba o Estado de Direito. Não, uma coisa é ser cumprida. Outra coisa é a Ordem do Advogado do Brasil, que sempre se colocou nacionalmente em defesa da população, acreditar que a justiça do Maranhão mas não temos justiça vai pelo agrária. menor. Não temos justiça agrária. E quando eu falo justiça agrária, eu quero dizer que é responsável. Mas aí tem que ser feita a seguinte ponderação. Eu li algumas pessoas criticarem. Nós entendermos isso. Mas deixa eu te dar um exemplo. Eu vi algumas pessoas criticarem, mas isso pode prejudicar os conflitos agrários. O Maranhão já é o último estado em conflito agrário no país. Que é uma vergonha. É uma vergonha para o poder público do estado do Maranhão, que permitiu que o nosso estado seja o último estado do país em conflito agrário. É uma vergonha porque nós não cumprimos a Constituição que diz que o poder público deve fomentar a moradia para toda a população. Isso, de fato, é uma vergonha. Agora, isso é responsabilidade do terceiro, dono de uma propriedade privada, que depois de muitos anos num processo correndo na justiça, conseguiu uma determinação de reintegração de posse da sua terra, ou isso é uma vergonha e responsabilidade do Estado que não tem cumprido seu papel? O Estado como um todo, que não tem cumprido seu papel. Isso é responsabilidade do Estado. O Estado não pode terceirizar a terceira responsabilidade que é sua. Se nós temos de um lado, e a ordem, acima de tudo, é defensora da Constituição e da legalidade. Se nós temos de um lado, enquanto primado constitucional, os direitos humanos, nós também temos como primado constitucional o direito à propriedade. Eu tenho uma propriedade, passei 5, 10, 15, 20 anos na justiça, e a gente sabe da morosidade do judiciário nacional, para conseguir uma determinação de reintegração de posse. Isso não sai da noite para o dia. Saiu a determinação.
é encaminhado à Polícia Militar para cumprimento. E aí passam mais anos sem se ter cumprimento. E o pior... Tem passado anos, presidente? Vários, muitos anos. E o pior, o que é mais grave, sem ter a perspectiva de cumprimento. É por isso que eu defendo, Felipe, a ideia do prazo. Eu tenho há 15 anos na Justiça, 10 anos na Justiça, 5 anos na Justiça para ter uma determinação de integração de posse. Se, hora que encaminha para a COECV, que encaminha para o Poder Executivo cumprir, eu sei que vai demorar 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu vou ter que esperar mais 5 meses. Tudo bem, mas eu vou ter que esperar mais 5 meses. O problema é eu não saber quando isso vai sair. Eu não tenho uma perspectiva de quando isso vai caminhar. Isso tende a causar mais conflito social do que pacificação. Eu entendo a importância, como disse, defendo a importância da COECV por dois prismas. Primeiro, o Estado precisa, a COECV, é importante que a COECV faça análise de caso para verificar qual a maneira de fazer, de cumprir aquela reintegração, a maneira que vai causar menos impacto à sociedade, aquelas pessoas que lá estão. E o que digo que esse estudo pode fazer? Aluguel social, o Estado realocar aquelas pessoas para outro lugar, mas isso precisa ter um prazo, não pode ser indefinido. Não, vamos fazer o estudo. Quando terminar um dia, a gente cumpre. Não pode ser desse jeito. Entendi. Luiz Pedro. Bom, essas decisões todas são terminativas? Tanto terminativas como decisões em liminares. A lei fala que toda e qualquer reintegração de posse tem que passar pelo crivo do judiciário, tem que passar pelo crivo da COECV. Quanto às decisões iniciais, é o que eu sempre digo, decisão judicial nós temos que cumprir, porque senão causa insegurança jurídica de uma maneira geral, inclusive as que beneficiarem, eventualmente, as pessoas que lá estão. As decisões iniciais, cabe recurso, agravo de instrumentos, as medidas adequadas, as decisões terminativas, essa é mais grave ainda, porque é o caso do exemplo que eu dei de às vezes passar 5, 10, 15, 20 anos num processo e na hora de cumprir não vê cumprido. Eu queria até perguntar uma coisa ao presidente, se existe um estudo, porque eu acho que é muito interessante se ter um centro de estudo dentro da OAB e dentro desses organismos, que demonstra quem é que mais ganhou. Foi o latifúndio no Maranhão ou foi os movimentos rurais, as pessoas de direito, né, que estão lá nessa terra há 150 anos, 200 anos? Porque até, levantando uma questão aqui, nós temos um escândalo cartorial nesse Maranhão. E o senhor é de conhecimento disso, não é verdade? Então eu pergunto para os senhores, existe um estudo de quem ganhou mais, quem perdeu mais? Porque não é possível que 1,5 milhão de pessoas foram postas para fora das suas terras e a gente possa entender que o latifúndio não venceu essa guerra judicial no Maranhão. Mas isso é uma questão complexa. Vamos lá, 1,5 milhão de pessoas foram postas para fora das suas terras. Quando? Por decisão judicial? Como foi feito isso? Por grilagem? Pelo quê? Agora, eu não posso, com base nisso, e que é um fato importante que precisa ser combatido, que é responsabilidade da sociedade como um todo, é responsabilidade do poder público como um todo, eu não posso, por conta disso, simplesmente aceitar a ideia de que não se cumpra decisões judiciais. Ninguém falou isso, presidente. Mas isso, a questão da ordem é a cumprimento de decisão judicial. Nosso público é o seguinte, se a OAB tem a preocupação, né, de avaliar, de analisar a qualidade do nosso judiciário, porque a gente não observa mais isso. Me permita, o senhor até no começo, no seu primeiro mandato, eu mesmo registrei muitas vezes, né, a forma veemente que o senhor ia lá cobrar o judiciário e tudo mais. Eu não tenho visto isso, até gostaria, né, por o senhor ser um jovem e tudo mais. Eu posso falar dessa semana só as cobranças que fizemos? Não foi publicado, então? Vou lhe dizer duas. Semana passada, chegou ao judiciário um requerimento de que houvesse a suspensão das atividades presenciais por parte do Judiciário Estadual. Eu tomei conhecimento disso, era 3 horas da tarde. Às 6 horas nós estávamos protocolando um ofício que eu mesmo preparei ao Tribunal de Justiça, dizendo que o AB era viamente contra a ideia, o pensamento de suspender atendimento presencial no Poder Judiciário, por vários aspectos, dentre os quais eu destaquei lá: Poder Executivo, Legislativo, Ministério Público, e as instituições estão funcionando. Restaurantes, eventos festivos estão autorizados, inclusive com música novamente. Se fechar o Poder Judiciário,
para atendimento presencial, isso é impensável, isso é inaceitável. O Poder Judiciário presta serviço público essencial. Já teve resposta disso bem aí. Isso semana passada. Eu acredito que até por conta dessa manifestação da ordem na semana passada, nesta segunda-feira, o Judiciário andou na seguinte direção. Não suspendeu. Isso foi um desembargador, não foi isso? A gente caminhou para o presidente do tribunal. Foi só um desembargador que propôs isso? Não. Houve um requerimento da associação. E aí a ordem se manifestou contrapondo esse requerimento. E eles queriam brincar carnaval? Como era o negócio lá? Há uma preocupação que a gente compreende verdadeira com a questão da pandemia. E eu compreendo, nós estamos vivendo, para mim, o momento mais grave da pandemia. Essa segunda onda tem se mostrado gravíssima. Só que nós temos que ter também compreensão que não há um prazo para que essa segunda onda acabe, não há um prazo para que todo mundo seja vacinado. Então nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. Não é simplesmente suspender atendimento presencial, sine die, e dizer, não, o dia que voltar, não dá para fazer isso. A gente tem que reforçar as medidas sanitárias, a ordem concorda. E aí eu vou entrar no que saiu essa semana. Essa semana o tribunal não suspendeu o atendimento presencial, limitou o atendimento presencial aos operadores do direito, que efetivamente são quem tem que estar no fórum diariamente, e previu a necessidade de prévio agendamento. A ordem entende isso como uma forma de evitar aglomeração, mas inclusive nesta semana já reiterei, inclusive por matéria da ordem, que vamos ficar absolutamente atentos ao cumprimento, à questão dos agendamentos. A gente, tudo bem, é por agendamento, mas esse agendamento tem que funcionar. O advogado tem que ligar para a unidade jurisdicional, ser atendido e prontamente conseguir marcar esse agendamento. E você vê como a gente faz as críticas que precisa fazer, as ponderações ao Poder Judiciário. Continuamos na mesma linha. Muito bem, mais uma paradinha. Voltamos já para continuar a conversa. De volta com os analistas. Hoje recebemos o Tiago Dias, presidente da OAB Maranhão. Luiz Pedro, você começa. Bom, Felipe aqui, entre um e outro bloco aí, falou numa coisa que eu vi nos grupos aí de Zap, nas redes sociais, que é uma tal de Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. OACB. Nada a ver com a OAB, viu, presidente? Nada a ver. Eu pergunto, com essa atitude da ordem, que de forma, vamos dizer assim, não digo, mas objetivamente, dentro das características que nós temos aqui do nosso judiciário e, na verdade, da estruturação do nosso Estado, né? Que é um Estado onde o latifúndio tem muita força, né? O latifúndio tem uma força que vem lá da base, lá dos municípios e tal, até chegar no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, no Poder Judiciário, né? Há necessidade de uma ordem dos advogados conservadores do Brasil aqui no Maranhão, tendo em vista essa situação? Vou lhe dar 2 exemplos. Vou te dar uma resposta assim, poderia até dizer, tecer loas à ordem dos advogados conservadores, porque com certeza eles estão elogiando a ação da OAB, que está defendendo direito, enfim, direito de propriedade, você recebe críticas de um lado do outro. A OAB é formada por 1.200.000 advogados. Nessa dimensão você tem advogados conservadores, advogados de vanguarda, você tem advogados de direita, advogados de esquerda, você tem advogados com ideologias partidárias das mais diversas matizes. E a ordem é de todos os advogados, de todas as matizes. Te dei um exemplo quando falei, que falo com muita tranquilidade, que nós defendemos, por exemplo, a COSV, porque são incontáveis as ações em defesa dos direitos humanos que nós fizemos nos últimos anos. Mas também temos inúmeras comissões que defendem toda a coletividade das mais diversas matizes de direito. Eu também faço defesa do direito do consumidor, eu também faço defesa do direito ambiental, eu também faço defesa da advocacia que milita na área empresarial, e a gente não pode ter a lógica de querer criminalizar os empresários, porque sem classe empresarial você não tem emprego, não tem renda, não tem trabalho. E é pior para todo mundo. Você precisa ter a dimensão de que 1.200.000 advogados dentro da sociedade, você precisa trabalhar em defesa da legalidade, da segurança jurídica, da paz social, dos valores cidadãos e sociais que a ordem tem defendido de maneira muito veemente, muito forte. Então, de maneira muito clara,
Eu não gosto, e aí é um pensamento meu, eu acho que é muito bom, eu defendo, e a Ordem tem diversos colegas que participam, Associação de Advogados Criminalistas, Associação de Advogados Trabalhistas, tá? Enfim, mas eu não gosto dessa segmentação ideológica dos advogados de direita, dos advogados de esquerda, dos advogados disso, porque eu acho que, e eu falo muito isso, não só para a OAB, de uma maneira geral, não é do consenso e do radicalismo ideológico que nasce qualquer solução. As soluções e a ponte que a gente precisa atravessar para sair da dificuldade que a gente está, ela vem do dissenso, do diálogo, de compreender as diferenças, de construir com as diferenças. Eu não sou o dono da razão, você não é, Luiz Pedro. Nenhum de nós é. A gente vai construir essa razão dentro do diálogo, dentro daquilo que acho que talvez seja o caminho que cada um consiga captar o que tem de melhor e encaminhar. Então, eu não gosto muito dessa segmentação ideológica. O senhor acha, presidente, que isso chegou à OAB, assim como tem, acho que chegado em diversos grupos classistas de maneira geral, por conta dessa acerbação geral dessas questões ideológicas, ou seja, a OAB é mais um foco desse tipo de disputa ideológica? Nós vivemos um momento no país onde a gente vive um fla-flu político, um fla-flu ideológico. Deixa o flu fora disso, desculpa. Mexeu com o flu, já complica. Vasco e Flamengo. Não, por quê? Já chega. Desculpa, não, presidente. Vasco não, também não. Certo, não. vamos lá. E agora nem vai mais ter Vasco e Flamengo, né? Também não do brasileiro. O senhor é flamenguista? Não, eu sou botafoguense, eu também não vai ter Botafogo e Flamengo. O senhor e Flávio. Mas... Pronto, já descontraiu. Sim, continuando. A ideologização. Isso. Eu acho que todo radicalismo é ruim. E nós vivemos um momento no país de radicalismos, de extremismos. E é por isso que eu acho que cada vez mais as pessoas se desencontram. É o que eu disse, se as pessoas não aprenderem a conversar, não entenderem que não está... eu tenho que... Até do ponto de vista da economia, eu sou só liberal, ou eu sou só conservador, eu sou só marxista. Na verdade, isso não existe no mundo moderno. Isso não existe no mundo moderno. Essa questão retórica de dizer, de vender esse discurso radical é muito bonito na retórica, na prática isso não funciona. Vamos lá, eu vou falar do presidente da República, do governador e do prefeito de qualquer município. Ele não precisa conviver com a divergência dentro do legislativo, ele não precisa construir a solução. O presidente, por exemplo, tem 2/3 do Congresso Nacional para aprovar as reformas que precisam ser aprovadas sem dialogar. Os governadores, em regra, têm 2/3 das assembleias legislativas, a maioria absoluta, para aprovar o que precisa ser aprovado para o crescimento do país. Não. Então, o diálogo ele é essencial para que se construa as soluções que nós precisamos. Muito bem. Só um fator interessante aqui, cada um faz o que quer, mas esse organismo aí, que é um escritório, na verdade, que se montou, é gratuito. Então, eu nunca vi advogado trabalhar de graça, nem seja para a direita ou para a esquerda. Ou seja, eles estão se oferecendo para entrar com ações contra pessoas que falem mal do governo federal ou, principalmente, do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, alguém está financiando isso. É interessante observar essa questão. Os advogados estão errados em receber? Não. Errado deve ser quem está financiando. Será que é também, de novo, dinheiro internacional financiando o radical de direita? Mas, presidente, rapidamente eu queria tocar num assunto que criou uma grande polêmica essa semana aqui no programa, sobre aquela questão do deputado Glésio, em relação à cobrança dos cartórios. Não sei se o senhor assistiu e acompanhou na Assembleia Legislativa. Basicamente, ele diz o seguinte: dos 100% que é cobrado nos cartórios, 12% deveria ir para o tribunal. Vai. Deveria e vai. Tá. 4% do Ministério Público, vai agora, porque a lei passou, 4% para a Defensoria e 3% para os cartórios que não têm rendimento, e principalmente porque hoje a certidão de nascimento. Sendo bem rápido na questão. A questão, primeiro, que foi impressionante o retorno do público criticando os valores cobrados nos cartórios. E é a primeira pergunta que eu faço já. Onde é que se posiciona a OAB nessa questão de contestar esse valor absurdo, né? E as formas que são cobradas, tirado de papel e carimbo,
hoje em dia numa era tecnológica. E a segunda questão é que ele traz uma coisa assustadora, dizendo que esses 4% do Ministério Público, 4% da Defensoria e 3% para os cartórios que não têm rendimento, está sendo cobrado acima dos 100% do valor, né? O senhor tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento de algum estudo profundo sobre o tema. Sobre, muito por cima, não vou dizer, já ouvi falar da ação que o deputado Iglesias entrou, mas efetivamente a ordem não foi procurada, não foi nos apresentado qualquer estudo mais detalhado ou técnico a respeito disso. Acho sim, meu pensamento pessoal, isso não é um posicionamento da ordem, que precisamos repensar o formato de cartórios no Brasil, por uma série de fatores, e acho que não é o assunto em pauta, acho que precisa ser repensado, precisa ser revisto. Nós temos, é um concurso público que algumas pessoas, eu não vou falar do Maranhão, em São Paulo tem cartorário que ganha 7, 8 milhões de reais por mês. Isso não é um concurso público, é um prêmio da loteria. Então, acho que tem várias coisas que precisam ser refletidas a respeito desse ponto. E como é que se posiciona a OAB? Local e nacional, porque é constitucional, então tem que começar a mexer lá em cima. Mas sobre qual ponto especificamente? A questão desses valores, a questão de que eles poderiam ser funcionários, ganhar salário como todo mundo. Como todo mundo que tem cartório lá dentro do tribunal ganha seu salário. Como todo mundo que passa em concurso público. Que não pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. Não sei, como é um tema nacional, vou te ser sincero, não sei qual é o posicionamento do Conselho Federal da OAB a respeito disso. Meu pensamento pessoal é que isso precisa ser revisto, precisa ser rediscutido. Tá, então só para a gente concluir o programa, até o senhor já tocou nesse assunto aqui com relação à justiça, como é que o senhor tem visto o ataque da expansão do Covid de uma maneira geral no país e no Maranhão? Vocês têm várias ações aqui para tentar dirimir problemas ou até resolvê-los. Uma avaliação rápida, presidente. O senhor acha que estão... Com muita preocupação. A gente não pode esconder. As autoridades estão indo mais ou menos? Em nenhuma esfera. Nenhuma. Pelo menos a minha leitura pessoal, pois né? Não. E aí, é isso que vale. Pessoal. Não fomos competentes em evitar o crescimento da pandemia e não estamos competentes em vacinar a população. Vamos lá. Nós estamos com quase um mês de vacinação. Qual é o percentual da população brasileira vacinada? Irrisório. Nesse ritmo, eu tenho brincado que eu estou com 37 anos, vamos vacinar com 60, quando for prioritário. Porque efetivamente não vamos conseguir atingir a população. Não vamos conseguir atingir a população. Falei, a nível nacional, nível estadual, a situação é pior ainda. Nosso estado, pelo menos eu vi até sexta-feira, era o último do Brasil em índice de vacinação. Isso não pode permanecer. Inclusive, semana passada, nós tivemos reunião do Comitê de Combate ao Covid do AB, algumas deliberações a gente tomou, uma delas é que a gente passou para um grupo de estudos fazer o levantamento da viabilidade de quais as medidas, inclusive judiciais, nós podemos tomar quanto poder público de uma maneira geral, para que o nosso estado deixe de ser o último estado do país em vacinação. E, fora isso... Mas o estado está recebendo vacina e não está aplicando? É isso que a gente tem que ver. Isso é que precisa ser visto. É por isso que eu pedi um estudo, não estou dizendo aqui que eu pedi que fosse feito um levantamento por um estudo técnico que faça essa avaliação. Do mesmo modo, e aí a preocupação nossa da ordem com a sociedade. Nós deliberamos, por exemplo, reiterar alguns ofícios que nós mandamos quando estava no ápice da primeira onda do Covid, para a gente tentar isso agora nessa segunda. Nós oficiamos ao Ministério da Educação, por exemplo, na primeira onda do Covid, e pedimos o apoio do Conselho Federal para que fosse suspensa a cobrança do FIES. Porque como é que você diz para alguém que acabou de se formar ou se formou há um ano, que ele está numa pandemia e tem que passar a pagar o FIES? Agora ele não está conseguindo emprego. Agora esse pedido aqui também para parar de pagar água e esgoto é complicado, né? Mas isso foi deferido. Foi? Na primeira onda do Covid, a gente pediu ao governo do Estado... ficou 13, mas depois teve que pagar, né? Para baixar renda foi deferido. Inclusive foi subsidiado. Por quê? Porque nós estamos falando de um serviço que é uma concessão do poder público. Do mesmo modo, o governo federal passou, e aí não foi apenas prorrogação do vencimento das contas de energia elétrica. Nós também solicitamos, à época da primeira onda, e estamos fazendo agora, ao governo do Estado, à Prefeitura Municipal, que a verba que vem da União para pagamento, para despesas com merenda escolar,
possa ser direcionado às famílias daquelas crianças. Nós sabemos que nós vivemos num estado pobre, que muitas vezes aquela merenda escolar é o único alimento que a criança tem. Então, essa preocupação toda nós precisamos ter. E a Ordem tem tido preocupação com todos esses fatores. Muito bem, é sempre bom recebê-lo aqui, presidente. Esse espaço é amplo e democrático, sempre que o senhor sentir necessidade de se expressar, pode vir aqui. Eu agradeço muito a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, é sempre uma entrevista muito boa, um bate-bola muito bom. Geraldo, Felipe, Luiz Pedro, e também agradecer aos telespectadores que nos assistem, né? Muito obrigado a todos e um excelente final de noite. Obrigado, Felipe. Obrigado, Luiz Pedro. Obrigado, Juninho, Popó, os meninos lá de cima. E obrigado a vocês que estão sempre trazendo uma luz para iluminar o nosso caminho. Difícil, mas que a gente trilha com muita coragem. Até amanhã.